Vamos imaginar um cenário. E se, é um grande se, eu sei, e se todos os problemas da sua vida tivessem uma causa somente? E se, outro grande e se, você pudesse sim fazer alguma coisa a respeito? Assim, isso não seria bem legal? Essa é a proposta do yoga. Vamos falar sobre isso então. Quando um dos meus grandes professores falou isso para mim, ele resumiu essa parada inteira na seguinte frase: você é o problema, você é a solução. Inclusive é um dos títulos de um livro dele. Você é o problema, você é a solução. Por que a gente sofre? Qual é a causa das dores? Por que a gente chora? Por que a gente se desespera? Por que a gente se sente solitário? Por que parece às vezes que a gente está nessa vida aqui para sofrer? Talvez você não tenha uma resposta para isso. Inclusive, talvez essas coisas te mantenham, em alguns dias acordado à noite. Então, talvez em algumas situações, como por exemplo do Covid, você realmente não tem certeza, o que vai ser do mundo, o que vai ser de mim, o que vai ser das pessoas que eu amo, Por que, caramba, eu tenho que trabalhar 5 dias na semana e me divertir somente só 2? Por que parece que a minha vida, parece que o jogo é reverter essas coisas, E de repente a gente seria mais feliz de fato trabalhando somente 2 dias e se divertindo 5. Enfim, talvez você ache que não dá para responder essas perguntas, que cada pessoa sofre por uma razão independente. Algumas pessoas sofrem porque têm dinheiro, outras porque não têm. Algumas pessoas sofrem porque estão solitárias, outras porque tem um monte de gente em volta e ela não gosta dessas pessoas. Talvez algumas pessoas sofram porque estão doentes, estão enfermas. Talvez outras pessoas sofram porque estão saudáveis e veem que as pessoas que ela ama estão doentes. Se pergunta, por que ela? Por que o meu filho? Por que a minha filha? Por que o meu pet indefeso? Esse cachorro que eu recolhi da rua, por que eles e não eu? Porque eu sou forte, eu aguento. O que realmente, mas cada pessoa, você tem razão numa coisa, Cada pessoa sabe a razão do seu próprio sofrimento. Na superfície. Na superfície. Como assim? Sim, porque você veja que o problema de uma pessoa, muitas vezes, é a solução de outra pessoa. Como a gente viu nesses exemplos aí, mais comuns impossível. A pessoa sofre porque ela não tem dinheiro. Mas tem outra que sofre por ter. Então, talvez, uma situação seja a resolução da outra. Uma pessoa se sente só e a outra acompanhada. E as duas sofrem. Uma precisa, então, de companhia e a outra de um tempo para si. Mas observe bem que quando a gente vai tentando resolver o problema, normalmente, após um tempo, a solução se torna o problema. Você fala, caramba, como assim? Mas eu estou sozinho. E eu falo assim, mas que droga, estou sozinho e me sinto solitário, ninguém gosta de mim, ninguém me liga, etc, não tenho nada para fazer. E de repente, a galera aparece. E aí fica lá, vai na tua casa, te chama fazer coisa assim, 3 meses depois, você tá só, cara, eu só quero ficar sozinho, não aguento mais. Então, por que isso é uma coisa importante? Por que isso é uma percepção importante? Porque você começa a perceber que o problema não está nas coisas, não está nas pessoas e não está no mundo. O problema está em você, em como que você encara a falta ou ter dinheiro, recursos. Como que você encara a solidão ou estar acompanhado. Como que você encara a enfermidade ou estar saudável. Que valor ou falta de você dá para isso. Como que isso se altera, como que isso te altera o estado de mente e o seu estado de espírito. Porque uma coisa é certa, a nossa conexão com as pessoas, com as coisas, com as expectativas, que realmente para pensar sobre isso um instante. Se você não dá a mínima para o seu vizinho, que diferença faz ele estar doente ou não? Assim, eu espero que você dê a mínima para o seu vizinho, mas pode ser que você não dê. Mas se for seu filho já é diferente. Então o problema não é a doença, o problema é a pessoa. Mas esse mesmo filho que hoje te dá muita alegria, amor, etc., talvez se torne um político ladrão lá na frente. Então, qual é o diferencial? É a pessoa ou o tempo? Ou as escolhas dela? Enfim,
As variáveis são inúmeras e se a gente depender dessas variáveis para estar em paz ou não, a gente vai estar sempre num jogo em que as probabilidades estão contra nós. E de fato a gente vê que nos momentos em que a gente está satisfeito são os momentos em que o meu estado de espírito de querer e desejar, ele combina com aquilo que é desejado naquele momento. Como um chocolate, uma diversão, uma companhia, sexo, o que for. Mas se isso permanecer exatamente igual, cansa. Tudo isso, dinheiro, chocolate, sexo, em excesso, faz mal. Então o ponto não seria trabalhar a mim mesmo para que eu possa ser mais receptivo às coisas do mundo, às situações do mundo, às pessoas do mundo, e não permitir que elas me joguem, né, para lá ou para cá, pelo menos o máximo que eu conseguir. Então, nessa perspectiva, eu sou o problema. Esse ser que deseja sempre, que se decepciona, cheio de expectativas. Esse ser que se vê incompleto, que procura nas pessoas uma cura para isso. Esse ser é o problema. E do outro lado, também, se na real não tem um problema lá fora, né, o problema está em mim, por outro lado, esse problema que sou eu, esse eu também é a solução desse problema. Porque eu posso trabalhar em mim e percebe como fica mais fácil isso? Afinal, você vai ter que concordar. Você pode até não concordar com boa parte do que eu falei, mas você vai ter que concordar no seguinte. É mais fácil você resolver o seu próprio problema ou os problemas do mundo? Mesmo que você não concorde comigo e ache que o mundo é cheio de problema, mas é mais fácil você resolver os seus problemas ou os problemas do mundo. E na real, tem um ditado, né, uma parte de um texto, né, que tem no hinduísmo, tem no budismo também, e diz assim: não é preciso você cobrir o mundo inteiro de couro para proteger os seus pés. No caso hoje seria borracha, né, coisa parecida. Você somente precisa cobrir os seus pés, ou seja, calçar um sapato. Você tem que resolver a sua situação de carência, de incompletude, de tristeza, e isso pode ser resolvido. Isso vai ser resolvido, posto que não é permanente. Uma das questões também é que a gente trata as coisas como se fossem permanentes, né? Mas isso é caso para uma outra história. Mas percebe nesse momento o poder dessa declaração, e na verdade é uma declaração que te dá poder. Porque quando a gente se torna uma vítima do mundo, o mundo não é como eu gostaria, as pessoas não são como eu gostaria, cara, a gente está meio vendido na história, porque o que a gente pode realmente fazer? As pessoas de fato mudam porque você quer, o mundo muda porque você quer. E mesmo que mudasse, essa mudança é permanente. Então, o poder verdadeiro está em encontrar em você aquilo que você busca fora nas pessoas e nas coisas, porque uma mente tranquila, ela é tranquila em qualquer lugar. Uma mente feliz é uma mente feliz em qualquer lugar. E o contrário é verdadeiro. Uma mente inconstante, uma mente que é sua inimiga, uma mente ansiosa, ela é dessa forma em qualquer lugar. Então você é o problema, você é a solução, na medida que você constrói os seus próprios problemas. Esse é o normal. Mas você também pode construir as suas próprias soluções. Então, o desejo, a expectativa, a frustração, a raiva, isso parte de você, por diversas razões. Isso pode não partir mais de você. Você pode e precisa ser diferente. O yoga é um caminho. Inclusive, o yoga não é um caminho para o yoga, é para isso. E essa é a razão pela qual um ensinamento absolutamente milenar, né, já tem milhares de anos de idade, se continua totalmente atual. Imagina o que você tinha em comum com o sujeito, primeiros caras que ouviram conhecimento de yoga lá 5.000, 6.000 anos atrás. Né? Você não tem nada em comum. O camarada dormia quando o sol aparecia. O camarada acordava quando o sol aparecia. Dormia quando o sol ia embora. Hoje a gente faz praticamente o contrário, né? Comia só coisas orgânicas ali que ele provavelmente só ele plantava ou o vizinho também que ele trocava ali as coisas. Né? Não tomava remédio direito, tudo natural também. Pro bem e pro mal também, ok? Né? Quais eram os anseios do sujeito, que mal deixava a cidade dele, né? Não conhecia outros lugares do mundo, outros países, etc. Outras culturas, né? Não tinha TV, internet. O que a gente tem em comum com esse cara? Nada. Na superfície, nada. Mas mesmo esse sujeito lá atrás, ele era o próprio problema, ele era a própria solução. Não se culpe por isso. É o normal. Mas só porque é o normal, não quer dizer que seja desejável.